Graça e paz, irmãos, bom dia. Tão maravilhoso nós podermos estar juntos diante do Senhor e partirmos o pão. Não sei se a gente pode classificar, mas no meu coração, a reunião de ceia é um dos momentos mais importantes da igreja, porque nós estamos lembrando do Senhor Jesus, do seu amor e daquilo que Ele fez, da sua vitória por nós, da sua obra na cruz. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês exatamente sobre alguns benefícios da obra da cruz por nós. Quando falamos cruz, não é aquela cruz de madeira, né? Mas é o que significa aquilo que Jesus fez por nós. Há muitos benefícios na obra da cruz. Na verdade, toda a sua necessidade foi suprida pelo Senhor Jesus na sua obra da cruz. Não há nada da sua necessidade que esteja fora da obra da cruz de Cristo Jesus. Seja o que for. Imagine qualquer necessidade sua. A primeira delas é que você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas por causa da obra da cruz, Deus, o Pai, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém. Por causa da obra da cruz, nós podemos caminhar vitoriosos. Que alegria, irmãos. Domingo passado eu estive com os nossos queridos irmãos em Miguel Pereira. E o Senhor colocou no meu coração, compartilhar com esses irmãos os benefícios da cruz. Os benefícios daquela obra que Jesus fez. E isso está queimando dentro do meu coração e por isso eu vou falar aqui hoje também. Queridos, está consumado, certo? O Senhor já fez. Não há mais nada que Deus precise fazer, porque Ele fez todas as coisas em Cristo para mim e para você. A questão agora está do nosso lado. Como nós estamos crendo e exercitando a nossa fé naquilo que o Senhor fez. E às vezes a nossa vida parece muito contraditória. O que acontece? Por exemplo, Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior vai acontecer o quê? Fluirão rios de água viva. E às vezes você olha para a sua vida e não está vendo rios de água viva fluir. Mas você não já creu no Senhor? Por que então não está acontecendo? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos fez o quê conosco? Diz lá, Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou e nos fez reis e sacerdotes. Ele nos libertou dos nossos pecados. Esta é a afirmação da palavra de Deus. Mas por que muitas vezes estamos ainda andando em pecados? Por que, meus irmãos? Você foi liberto ou não foi? Mas por que você está pecando? Por que muitos de nós ainda, muitas vezes, estamos lá continuamente nos hábitos pecaminosos, hábitos de estimação? Por quê? Ele nos transportou, nosso irmão estava nos lembrando aqui no Partir do Pão, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esta é a realidade em Cristo. Mas às vezes estamos ainda vivendo como se fosse no reino das trevas. Ainda há muitas coisas das trevas na nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus levou sobre Ele as nossas maldições, para que nós recebêssemos a sua bênção. Eu quero daqui a pouquinho estender um pouco mais esse assunto. Mas por que ainda há muitas maldições, às vezes, na nossa casa, na nossa vida?
Por que ainda estamos permitindo maldições em nós? Coisas que você vê passar de pai para filho, para o neto, para o bisneto. Por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que Ele nos resgatou do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Não foi mediante coisas corruptíveis como o ouro e a prata, mas foi pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ele já fez provisão, nós não precisamos andar mais escravos. Não é necessário que maldições estejam alcançando a nossa casa, a nossa vida. Por que então, irmãos? Sabe, queridos irmãos, essa manhã eu quero que você preste bastante atenção nisso. Tudo que o Senhor conquistou por nós passa a ser a nossa experiência, não de modo automático. Nada na vida cristã é automático. Você precisa exercitar a sua fé naquilo que Jesus fez. Não devemos, diz a palavra de Deus, Hebreus 6,12, ser preguiçosos ou negligentes, mas devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência, perseverança, herdam as promessas. Você veja, as promessas estão aí, mas eu e você precisamos nos apropriar. Deixe-me usar uma ilustração muito poderosa da própria Escritura. O povo de Deus foi chamado do Egito, o sangue do cordeiro foi passado no umbral da porta. O anjo da morte veio e passou por cima porque havia um sangue ali. Cada um de nós aqui que creu no Senhor Jesus, o sangue dele nos libertou da morte eterna. Aleluia. Já passou o anjo da morte. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles então passaram pelo Mar Vermelho, houve um grande milagre. Chegaram na terra prometida. Quando eles chegaram ali, outro milagre. As águas do Jordão, representando as águas da morte, foram abertas ali, foram paradas. E eles passaram a pé enxuto. E entraram na terra que Deus havia prometido para eles, terra que mana leite e mel. Uma terra de abundância, de fartura. A terra da herança deles. E agora eles entram ali naquela terra. Imagine se eles agora fizessem o seguinte: já é minha essa terra. Vamos sentar, vamos descansar agora, né? Essa terra já é minha, já é nossa. Eles seriam possuídos na experiência deles aquela terra que Deus havia dado? Não, irmãos. Havia muitos inimigos naquela terra que tinham que ser tirados. Havia muita terra a ser conquistada. Mas o Senhor estava com eles e eles precisavam tomar essa atitude de fé naquela palavra que Deus havia dado. A planta do seu pé, onde ela pisava, será teu. Assim, irmãos, é por isso que nós muitas vezes não experimentamos aquilo que é nosso. Essas perguntas iniciais que eu fiz para mexer com você, para você pensar. A palavra de Deus está dizendo uma coisa e você está experimentando outra. Está errado. Alguma coisa não está bem. E você precisa fazer como aquele povo, entrou na terra. Agora vamos conquistar aquilo que Deus nos deu. É pela fé e perseverança. É crer naquilo que Jesus fez, perseverar naquilo que Ele fez, assumir para você, declarar a verdade de Deus. Santos irmãos, diz Hebreus capítulo 3, versículo 1, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nossa confissão. O que é a nossa confissão? Você precisa confessar as coisas de Deus para que o sumo sacerdote faça algo por você.
Não é automático, irmãos. Eu e você precisamos pegar a palavra do Senhor e proclamá-la em fé, para que ela se torne real nas nossas vidas. Talvez você vai precisar dizer 1000 vezes a mesma palavra de Deus, para que a sua mente seja renovada, e você não ande mais segundo o curso deste mundo, mas com a mente renovada, experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renove a sua mente. Nessa manhã você é convidado a isso. Irmãos, isso é tão importante. Senão você vai continuar caminhando numa situação totalmente diferente daquela que Deus já providenciou para você em Cristo. Usando a minha ilustração aí. Se o povo entrasse naquela terra e atravessar o Jordão e agora vão ficar por aqui, eles não teriam aproveitado a herança que Deus deu para eles. A abundância daquela terra. Queridos irmãos, essa terra fala da obra de Jesus para nós na cruz, os benefícios, as riquezas daquilo que Jesus providenciou para nós. E nós precisamos ir lá e entrar em fé. Você precisa possuir isso em fé, irmãos. Não dá para acharmos que Jesus já fez tudo, então agora eu vou cruzar meus braços. Existe sempre o perigo de estarmos nos extremos. Tem aqueles que ficam de um lado e começam a fazer as coisas, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro para agradar a Deus, eu tenho. Talvez você já passei por isso. A gente fica cansado e não chega a lugar nenhum. Mas tem aqueles que falam, não, descansa do Senhor, irmão. Você cruza os braços, senta no sofá e espera Deus fazer por você. E passa um ano, passa 10, 20 anos e nada aconteceu. Porque nós erramos, o alvo não é isso. É Deus em você fazendo a obra. É o Espírito Santo em nós fazendo a obra. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 26, falando sobre oração, mas aplica em qualquer coisa na nossa vida, que diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Essa palavra assiste, irmãos, é sunanti lambanomai. Não nem precisa, eu não sei porque que eu consegui gravar essa palavra, do grego. Mas o sentido é aquele que trabalha ao seu lado, aquele que trabalha junto com você, aquele que realiza o trabalho junto com você. O Espírito Santo está realizando o trabalho junto conosco. Ele não vai fazer sozinho, exclusivamente por você, e nem você sozinho vai fazer, mas junto com você Ele vai fazer. Você tem que tomar as coisas de Deus, crer, abrir o coração. Irmãos, se você não coopera com o Espírito Santo, não vai acontecer as coisas na sua vida. Não acontecerá aquilo que Deus falou que Ele fez por você. Deus fez assim, não sei, o Espírito Santo podia fazer tudo por nós. A gente creu no Senhor Jesus, opa, tá bom, pode subir, pode ser arrebatado. Tchum! Né? Mas não foi assim que Deus fez. Te salvou, comece a caminhar comigo. Comece a ser a luz do mundo. Começa a ser sal na terra. Vá proclamar as virtudes daquele que te chamou para a luz. Há uma caminhada. Irmãos, às vezes nós achamos que a vida cristã é no automático. Como você faz uma viagem, pega uma estrada boa, seu carro está equipado, colocar no piloto automático aqui. Coloca ele, vai. Não existe isso na vida cristã, irmãos. Eu e você precisamos cooperar com o Espírito Santo para que Ele nos assista. Ele que vai nos ajudar. Sem Ele é impossível. Amém. Mas Ele não vai fazer por você sozinho. Você precisa cooperar. Amém. Você precisa dizer sim.
Talvez a gente pudesse parar aqui, né? Mas quais foram os benefícios na cruz? Eu queria que você prestasse atenção mesmo, né? Esse é um assunto que, a primeira vez que eu compartilhei esse assunto, eu levei 4 horas para compartilhar sobre ele. Mas eu vou procurar fazer aqui nos minutos que ainda tenho aqui. Mas eu vou crer que o Espírito Santo vai falar com o seu coração. Vou proclamar certas verdades, não vou explicar muito. E creio que o Espírito Santo vai fazer isso para você. Isaías, eu vou ler alguns versos, vou citar alguns versos, eu não vou ficar esperando muito você encontrar, mas peço que você preste bem atenção. Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Queridos, o que aconteceu ali na cruz? Jesus fez uma troca conosco. Aquilo que era nosso, aquilo que era mal, aquela iniquidade que estava sobre nós, tudo que era mal a nosso respeito, o Senhor Jesus tomou sobre ele na cruz, para que, em troca, nós recebêssemos a bênção de Deus. Houve ali na cruz uma transação espiritual. Deus fez isso. Tudo que era nosso, a nossa iniquidade, todo o nosso mal foi colocado sobre o Senhor Jesus para que recebêssemos a sua bênção. Então nós vamos olhar esses benefícios que aconteceram. O primeiro deles, que está nesse próprio texto que nós acabamos de ler, está dito aqui: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aliás, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque Jesus foi ferido, ele levou o castigo, ele foi punido por causa dos nossos pecados. Nós fomos levados à paz. O perdão chegou a cada um de nós. Ah, queridos irmãos, você acha que Deus te perdoa simplesmente porque ele é amor? Não, o amor de Deus não te perdoaria, irmãos. O amor de Deus providenciou tudo para que você fosse perdoado. Mas ele não podia te perdoar. Como Deus justificaria um pecador como nós? Essa é uma pergunta lá no livro de Jó. Como pode Deus justificar o pecador? Como pode? A sua justiça exige um veredito, morte eterna. Eu gosto sempre de falar do drama de Deus. A justiça de Deus nos condena, mas o amor de Deus quer nos salvar. Como o Senhor poderia resolver esse dilema? Não tinha outra alternativa. Ali na cruz, a justiça e a paz se beijaram. O amor de Deus e a justiça de Deus foram plenamente satisfeitos na cruz de Cristo. Aleluia, irmãos! O seu pecado foi julgado. Por isso que a palavra de Deus diz: agora, pela fé, pela fé fomos justificados e agora temos paz com Deus. Fomos justificados pela fé.
Você creu nisto? Você creu nessa oferta de Jesus, nessa troca que ele recebeu todo o castigo que era seu, ele recebeu sobre ele? Você crê nisto? Se você crê, você é justificado. Você é declarado justo, porque agora Jesus já pagou o preço por nós, meus irmãos. Esse é o Evangelho. Queridos irmãos, toda a penalidade do pecado que era nosso, o Senhor Jesus levou na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fomos perdoados por isto. Nós precisamos confessar isso sempre. Falar isso sempre. Para o nosso coração ser sempre aquecido com essa verdade do amor de Deus e da justiça de Deus que foi satisfeita em Cristo. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos confessar, eu vou falar uma vez e depois você repete comigo, por favor. Jesus foi castigado para que eu pudesse ser perdoado. Essa é a nossa confissão. Isaías 53 continua dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, Pedro traduz isso lá no Novo Testamento, ele diz, pelas suas chagas, fomos sarados. Aqui é a provisão de cura física mesmo, irmãos. Às vezes algumas pessoas vão dizer, não, mas aí é coisa espiritual, não. Mateus capítulo 8, depois você lá, versículo 17. Jesus saiu curando várias pessoas e diz lá, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E cita esse verso. Mas por que a cura nem sempre chega até nós? Há alguns mistérios, alguns bloqueios. Nada é automático, mas se nós começarmos a crer, a confessar, a trazer pela fé para a nossa experiência, isso vai ser real. O Senhor Jesus levou sobre ele o que? As nossas... O que é que diz lá, irmãos? Nossas enfermidades e as nossas dores. Seja qual for a enfermidade que você tem aí agora, saiba, Jesus levou essa enfermidade sobre ele. Sim, Senhor. Essa é a afirmação da palavra. A minha experiência é, não, mas será que é verdade mesmo? A minha experiência, meu sentimento, não, mas parece que não é para mim, não. Nós precisamos tomar a decisão, ficar do lado da palavra de Deus e não da nossa experiência. Não abaixar o nível das Escrituras para a sua experiência, mas ao contrário, elevar a sua experiência para o nível das Escrituras, irmãos. O Senhor Jesus diz que ele só fazia aquilo que era a vontade do Pai. Alguém lembra disso? Todas as pessoas que foram a Jesus, que estavam enfermas, e foram a Jesus, ele curou a todas. Diz o Evangelho, ele curou a todas. Jesus curou a todas as pessoas na época dele? Não. Mas todas as pessoas que foram a ele as curou. E ele afirmou, eu só faço a vontade do Pai. Se todas as pessoas que foram para ser curadas, ele curou, era a vontade do Pai ou não, irmãos? Curar. Sim ou não? Estão entendendo? Essa para mim é a maior prova de que é a vontade de Deus nos curar. Agora, a vontade de Deus não acontece automaticamente, irmãos. É a vontade do Senhor que todos os homens sejam salvos, e todos os homens estão sendo salvos? Não, porque não é automático, precisa crer no Evangelho. Mas a vontade de Deus é. E Ele fez provisão para que todos fossem salvos. E Ele fez provisão para que eu e você fôssemos curados. Esta é a verdade. Eu e você precisamos confessar isso, declarar isso, 1000 vezes que seja. E experimentarmos essas verdades.
Eu tenho visto muito mais curas, irmãos, na minha experiência, depois que eu passei a tomar isso como verdade central do Evangelho também. O Senhor Jesus não resolveu apenas o problema dos meus pecados, mas o Senhor resolveu também a questão das consequências do pecado. A enfermidade é consequência de quê? Da queda, do pecado. Quando você crê e você exerce a sua fé nessa direção, você vai ver as coisas de Deus. Deus se revelou como Jeová Rafa, o Deus que cura. E Jesus, ali na cruz, fez provisão para a cura. Por que nem todos são curados? Não sei, tem alguns obstáculos. Às vezes a pessoa não crê, não tem fé, às vezes tem obstáculos de maldição, tem obstáculos, de pecado. Às vezes há uma operação maligna, tem muitas coisas, mas o fato é que está disponível. Eu e você precisamos entrar nesta realidade do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Queria que você confessasse isso e proclamasse agora também comigo. Jesus foi ferido para que eu pudesse ser curado. Amém? Quem precisa de saúde aí, está com problema de enfermidade, fique em pé rapidamente. Nós queremos orar rapidamente, irmãos, crendo nesta palavra. Fique em pé, por favor. Senhor Jesus, te dou graças, te damos graças por essa verdade. O Senhor levou sobre si a enfermidade de cada irmão meu aqui, que se coloca de pé, Senhor. Pelas tuas feridas, eles foram sarados. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, eu digo a enfermidade no corpo dos meus irmãos, sai agora em o nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, o corpo, a saúde de todos os meus irmãos aqui, no nome de Jesus. Toda dor, todo tumor, todo problema de saúde desapareça agora em o nome de Jesus. Coluna seja completamente endireitada agora em o nome de Jesus. Toda gastrite desapareça agora em o nome do Senhor Jesus. Todo mal caia por terra agora. Bendito Espírito Santo, venha com a tua presença sobre cada um dos meus irmãos, flua através deles. Venha com o teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Talvez alguém esteja com algum problema, se testar aí já até passou, hein? Eu creio nisso, tenho visto muito isso, né? Estava com uma dor, a dor vai embora. Testa aí, vai testando. Versículo 10 de Isaías 53. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O que é isso aqui? Qual é essa troca aqui que Deus em Jesus fez por nós? O Senhor Jesus, irmãos, Ele foi feito pecado com a nossa pecaminosidade. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o quê? Pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos. Alguém sabe o resto? Complementa para mim. Fale alto, sem medo, é isso mesmo. Justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Amém. Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos
justiça de Deus. Ai, irmãos, isso é grande demais. Isso é muito grande. Isso é maravilhoso. Você foi feito justiça de Deus. Justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. E você? Se você crê, vibre com isto. Ele se tornou pecado, irmãos. Por isso, quando lá na cruz, o Senhor estava lá, um momento da cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque o seu pecado, o meu pecado, estava sobre o Senhor Jesus. Ele se fez pecado por nós. O Pai não podia suportar, não podia olhar, porque em Deus não pode ter ele não suporta nenhum pecado diante dele. É isso que é o cálice que Jesus queria ver se era possível. Jesus disse: se possível, passa de mim este cálice. O Senhor sabia o que ele enfrentaria na cruz por nós, irmãos. O Senhor nunca tinha perdido um segundo da comunhão com o Pai. Mas ali na cruz, por causa do nosso pecado, que foi colocado sobre ele, o Pai virou as costas para ele. Ele foi feito pecado por nós, para que nele, em Cristo, você recebesse agora a justiça de Deus. Você se tornou justo diante de Deus. Queridos, esse é o Evangelho. Não é de obras, não é de religiosidade, não é de tradição, mas é daquilo que o Senhor Jesus fez. Daquilo que Ele conquistou por nós na cruz. Vamos confessar isto. Jesus foi feito pecado. Com a minha iniquidade. Para que eu me tornasse justo com a sua justiça. Ah, que troca maravilhosa. Glória a Deus. Fomos justificados, declarados justos. Nada mais pode nos separar do amor de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Hebreus 2:9 diz: aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Glória a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Eu e você pecamos. Mas Jesus diz que Ele experimentou a morte por cada um de nós. Sabe o que é isso? Ele morreu no nosso lugar. Ele fez uma troca. E Jesus fazendo essa troca agora, irmãos, o que acontece conosco? Nós podemos compartilhar a sua vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele experimentou a morte por todo homem, para que provasse por todo homem a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, somente em Cristo, somente nele, é que nós temos vida. Somente nele. E você recebeu vida porque ele recebeu a sua morte. Que troca!
Que troca! Ele assumiu a nossa morte para recebermos a sua vida. Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse receber a sua vida. Vamos lá? Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse receber a sua vida. Aleluia. Ali na cruz, irmãos, o Senhor passou por situações terríveis. E uma delas que Ele assumiu no nosso lugar e nós não precisamos mais carregar é a vergonha. Há tanta vergonha, às vezes, na nossa vida. Você se envergonha por causa de certas coisas que aconteceram, que às vezes você nem teve culpa. Quantas pessoas, eu estou falando de uma maneira geral, nem não sei da situação assim particular de vocês, mas às vezes pessoas carregam traumas, vergonhas desde a infância. Crianças que foram abusadas, mulheres que foram abusadas, pecados que foram cometidos e que Satanás ainda fica trazendo culpa e condenação e vergonha sobre você. Mas pela fé hoje, você pode crer naquilo que Jesus fez e não carregar mais isso. Porque Ele fez uma troca conosco. A palavra do Senhor nos diz que ali na cruz, irmãos, diz assim, olha, depois de o crucificarem, Mateus 27, 35, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Imagine você, o Senhor Jesus, puro e santo, um homem digno, estava na cruz e tiraram as roupas dele. Sabe o que se você pensar direitinho, estudar ali, você vai entender? Ele ficou nu na cruz. As mulheres que estavam lá, o que aconteceu? A única mulher que foi para perto da cruz foi quem? Vocês lembram? Maria era quem? A mãe. As outras mulheres ficaram à distância. Porque não queriam, provavelmente, deixar o Senhor constrangido. Ah, querido, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Em Hebreus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do Pai, à direita do trono de Deus. Isaías 53, versículo 3 vai dizer, era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fizemos caso. Hebreus 2,10 diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. O Senhor Jesus, Ele suportou toda a vergonha que era nossa. Pense nisso. Hoje pode ser um dia de libertação para você, se há alguma vergonha na sua vida. Se você se envergonha por algo ainda. Você carregou por anos essa vergonha. Lembre, o Senhor Jesus levou sobre Ele toda a nossa vergonha. Ele não se importou com a vergonha que veio sobre Ele por causa da alegria que lhe estava proposta. A alegria que estava proposta a Ele ver muitos dos seus filhos. Agora, o fruto penoso do seu trabalho. E diz a palavra em Hebreus que eu li, que o Senhor quer levar muitos dos seus filhos à glória. O que é o contrário de vergonha? É glória.
O Senhor levou sobre ele a nossa vergonha para que nós recebêssemos a sua glória. Isso é real. Sabe, você não tem que carregar mais nenhum peso. Às vezes os fatos que nos envergonham vão ficar lá. Não deixarão de existir, né? Aconteceram, é um fato. Mas agora o seu coração não está mais com peso, com a vergonha, porque você sabe que o Senhor já levou. E que Ele agora te traz em glória. Conduzindo muitos filhos à glória. Essa é a palavra de Hebreus 2:10. Deixe-me confessar para você também, repetir depois comigo. Jesus carregou a minha vergonha para que eu pudesse participar da sua glória. Você crê nisso? Amém. Fale do seu coração. Você que talvez carregue alguma vergonha, eu peço que você fale de todo o seu coração. E quando você fizer isso, o Espírito Santo vai tornar isso real na sua vida. Amém. Vamos confessar? Jesus carregou a minha vergonha. Para que eu possa participar da sua glória. Amém. Gálatas 3, versículo 13, muito conhecido, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Que afirmação, irmãos. Jesus fez maldição no lugar de quem? O meu lugar. Diga isso, Jesus foi feito maldição no meu lugar. Jesus foi feito maldição no meu lugar. Queridos, confesse, proclamem isso. Sabe, às vezes somos muito contidos para perda nossa. Quando você estiver na sua devocional sozinho, proclame isso. Isso encherá o seu coração de fé, a confissão da nossa boca, é aquilo que está no nosso coração. E o Senhor é o sumo sacerdote da nossa confissão. É daquilo que você confessa que se torna real na sua vida. Porque enquanto você confessa, o nosso sumo sacerdote está lá fazendo isso se tornar real. Ele está intercedendo por nós. Não é isso que diz a palavra? Que Ele vive eternamente para interceder por nós. Você precisa entrar em concordância com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. E à medida que você declara isso, que você proclama as verdades, aquelas verdades passam a ser suas. Aquelas verdades são avivadas no seu coração. Dê graças por essas verdades. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mais uma troca, um benefício para nós. Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que a gente recebesse a bênção de Deus. Você sabe o que é maldição? O que é bênção? Lá na lei nos exemplifica muito isso. Tem uma lista lá na lei, em Deuteronômio, capítulo 28, de bênçãos e maldições. A palavra de Deus define para nós. E essas maldições que estão lá descritas, a palavra de Deus está dizendo aqui, maldições da lei. E está dizendo aqui, ó, Ele nos resgatou da maldição da onde? Gálatas 3, 13. Ele nos resgatou da maldição da lei. Irmãos, vamos decorar esse verso? Amém. Pelo menos essa primeira parte. Vamos falar? Ele nos resgatou da maldição da lei. O que a lei fazia com você? Te mostrava que você era pecador. Cada vez mais você tenta guardar a lei e vai te mostrar que você é pecador.
A lei é o aio para nos conduzir a Cristo, mas a lei não foi feita para o justo. Você agora é justo em Cristo. É claro que você não vai praticar os pecados lá que diz a lei, mas você não é justificado pela lei. A lei só te condena. A lei só condena você. A lei é justa, perfeita, boa, diz Paulo. A lei é boa, o mandamento é bom, né? Mas a lei, ela só condena. A lei é um espelho para vermos que somos pecadores. Mas aqui, louvado seja Deus, que afirmação do Evangelho de Deus. Fomos resgatados da maldição da lei. A lei diz: se você pecar, você vai receber consequências. Se você pecar, vai acontecer algumas maldições. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, existe uma lista enorme lá. Mas resumindo, sintetizando essa lista, maldição é humilhação, maldição é ser estéril, maldição é doença física e mental, maldição é famílias destroçadas, maldição é viver constantemente na pobreza. O que é pobreza do ponto de vista bíblico? É que você não tem o que comer e o que vestir. Pobreza, fracasso, derrota, opressão, desaprovação de Deus, é tudo maldição. E às vezes, irmãos, eu digo isso com muito temor, mas para que nos animemos com a palavra de Deus. Ele, Jesus, nos resgatou da maldição da lei, mas muitos de nós ainda estão vivendo debaixo de maldição. Maldição familiar. Seu trabalho nunca dá certo. As finanças suas nunca dão. Você está sempre com problema. É claro que às vezes eu posso passar por provações. Paulo fala isso. Eu sei viver em qualquer situação. Mas não é para ficar lá. Deus prometeu que você vai ter o suficiente para você. E até mais, se você for generoso, Deus diz que Ele vai te dar abundância para você e para você ainda acudir ao necessitado. Se isso não está acontecendo, irmãos, pense aí. O avô, a avó, né, o pai, o filho, o neto, o bisneto, todo mundo, toda a família destruída. Casam, divorciam. Maldições, irmãos. Mas nós não precisamos viver nisto, por quê? Porque o Senhor Jesus já nos resgatou dessas maldições. Mas nós precisamos entrar ali, como entrar naquela terra, não ficar lá depois, atravessamos o Mar Jordão, eu já sou novo convertido, já tenho tudo em Cristo. Amém, então me mostra tudo que você tem aí. Você tem sim, mas você precisa exercitar a sua fé. Você precisa ir lá usando essa ilustração da terra prometida, precisa avançar agora em Cristo, crendo, tendo o Espírito Santo como seu ajudador, para possuir essas coisas. Não carregue, irmãos, maldição sobre a sua vida. Dê uma olhada. Às vezes coisas estão acontecendo porque, né? É maldição. Pessoas que constantemente estão tendo acidentes com tudo. Isso não é bênção, irmãos. E, irmão Billy, o que a gente faz para terminar com isso? Primeiro, você é nascido de novo? Amém? É a sua herança isso. E entrar na bênção. Jesus já levou. Você precisa estar do lado da bênção. Como que você faz isso? Pela fé e perseverança. Crendo, declarando isto, se apropriando, tomando uma posição firme. Deus não te resgatou do fútil procedimento que você recebeu dos seus pais, com coisas preciosas como ouro e prata, mas foi com o sangue dele. Você declara: eu não tenho mais, olha, esses problemas, essas maldições que a minha família carregou, eu não carrego mais, foi rompido aqui pelo sangue de Jesus, e eu vou viver na bênção. Não vou caminhar na maldição de familiares. Não vou permitir espíritos familiares na minha família.
porque o Senhor já realizou para mim. Eu sou nova criatura. Satanás não tem lugar na minha vida. Porque Jesus já pagou o preço e porque você também não está dando lugar, né? Se der lugar, volta, né? Na nossa experiência. Irmãos, quantas maldições os filhos de Deus carregam. A Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios 18, que o poder da vida e da morte estão aonde? Poder da língua. E aquele que bem utiliza, comerá o seu fruto. Você utiliza bem a sua língua? Você fala coisas boas? Você fala palavras de bênção? Ou você está o tempo inteiro falando coisas que amaldiçoam? Você às vezes traz maldição para você mesmo e para os outros. Pais que falam maldições para os seus filhos. Misericórdia, irmão, se você fala isso, arranque esta semente do mal que você plantou sobre os seus filhos. Você pode dizer, Senhor, eu me arrependo dessas palavras, eu as arranco em o nome de Jesus. Esse menino não vai dar nada. E não dá mesmo, irmão. Você é autoridade sobre os seus filhos. Você está lançando maldição sobre a vida deles. E às vezes você traz em você uma palavra de maldição que alguém disse. Já orei com irmãs e irmãos que os pais falaram alguma coisa e ficou lá. E a pessoa não ia em frente. Porque o pai e a mãe proferiram uma sentença de maldição. Mas você que é filho de Deus, você pode romper com isso. Aleluia. Você não precisa ficar nisto. Você não precisa carregar esse peso, essa maldição, porque Jesus te resgatou da maldição da lei. Agora é bênção, para que a bênção de Deus chegasse a você. Se você perceber que tem algo, faça isso, faça uma declaração de fé. Faça uma declaração de fé para que tudo isso vá embora. Há muitas coisas que trazem, eu vou estender um pouquinho nesse ponto, porque ele é muito prático para nós, irmãos. Há muitas maldições na nossa vida, mesmo depois de crermos em Jesus, porque nós abrimos alguma brecha. Então você precisa, olhar para isso. Idolatria traz maldição. Objetos que são oferecidos a cultos, a entidades, etc., se estão no seu poder, isso traz maldição. Em Guarapari, eu estava falando sobre isso numa conferência, e acaba falando que, às vezes, a nossa casa tem maldição porque a gente está mantendo coisas que são das trevas. E um irmão olhou para a irmã, que era a esposa dele, e a luz veio. Esse irmão tinha uma academia, e ele foi campeão mundial de luta, sabe? Tem uma academia. Era cheia a academia dele, mas de repente começou a esvaziar. Ele não tinha mais condição de pagar as despesas. Mas naquele dia ele ouviu isso. O Espírito Santo lembrou ele. Veio uma pessoa lá da Ásia, não sei de onde, e trouxe um presente para ele. Ele viu que aquilo era algo que era dado a entidades, mas ele ficou sem jeito ali, na hora de receber, falou, depois eu jogo fora, depois eu queimo. E ele colocou na gaveta, e na gaveta ficou. E ele lembrou disso. Ele, querida, vamos falar. Saiu da reunião no domingo, foram lá e desfizeram no nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? A academia encheu de novo. Aleluia! Eu me lembro lá em Macaé, quando eu estava lá ainda, era bem jovenzinho, apacentando os irmãos. Me veio ao coração que precisava fazer uma limpeza nas casas. E a limpeza que tinha que fazer, que me veio em oração depois, era que havia muitas coisas do passado dos irmãos nas casas deles, que eles não tinham se desfeito. Então fomos falar sobre ídolos, que atrás de cada ídolo tem demônios, sobre coisas que receberam, etc. Louvado seja Deus, fizemos uma limpeza. E bênçãos começaram a acontecer nas famílias.
Você lembra que lá em Atos eles creram em Jesus e colocaram fogo em vários livros de magia? Era uma grande soma de dinheiro. Mas porque eles creram no Senhor, eles romperam com o passado. Se você nasceu de novo, mas você quer ficar no passado, cuidado. Maldições estarão lá. Porque você está dando direito. Pense nisso, irmãos. Não seja voado aí, né? Não seja bobinho, ingênuo, mas seja perspicaz pelo Espírito Santo. Rompa com tudo do passado. Fique atento. Nessa situação de fazer limpeza nas casas lá, naquele tempo, tinha uma irmã que tinha muitos problemas, coitada, depressão, muita gente orava, jejuava por ela e tal. Aí quando chegamos na casa dela, para fazer essa limpeza, né, falar com ela o que Deus estava falando com a gente. Ah, sim, irmão Billy, tem aqui algumas coisas. Enchemos uma saca de coisas. Aleluia! Agora a irmã vai estar liberta. Melhorou, mas depois começou a ficar ruim de novo. E eu, meu Deus, veio o discernimento. Foi lá, vamos lá. Fulana, você tem certeza que você desfez de tudo do passado, de tudo? Assim, assado, fomos explicando. Irmão Billy, sabe o que é? Tem um quadro aqui, que ele custou muito caro, que eu ganhei de Portugal, que não sei o quê. Ídolo puro. Irmã, mas você quer ficar deprimida assim? Você quer ficar com demônios te atormentando? Ou você quer estar livre, irmã? Louvado seja Deus, tirou várias coisas. Melhorou, aleluia. Mas, daqui a pouco, voltou. Vocês já estão até cansados só de ouvir isso, né? Imagina a gente lá, jejuando todo dia pela irmã, tinha alguém jejuando por ela, orando, e a coisa não melhorava. Vamos lá, de novo. Mais coisas, irmãos. Sabe, irmãos, quando você nasce de novo, se torna um filho de Deus, você tem que ser radical pelo Senhor. Se você não é radical pelo Senhor, você está dando brecha e vai acontecer. E aí, não adianta jejum e oração dos irmãos. Tinha uma irmã que nós jejuávamos também por ela. Todo dia tinha um irmão ou uma irmã jejuando por ela. Ela tinha um problema sério de saúde. E um dia eu fui visitá-la no hospital. Ela já partiu para o Senhor, mas eu fui visitá-la no hospital e ela estava no CTI, mas lá, naquela época, eles não permitiam entrar no CTI. Só que eu cheguei lá, não sei por cargas d'água, falei com a médica que estava lá na hora, de plantão, e ela, não, vem cá ver, pode vir, vem cá ver. Só que ela confundiu que eu era médico, ela achou que eu fosse um médico. Eu não sei porquê, acho que foi o Senhor. Entrei, aí ela começou a me explicar, está acontecendo isso, aquilo, e eu não entendi nada daquela história, né? Mas era terrível, irmãos, a cena, né? Aquela irmã ali naquele leito, ela estava com excesso de peso, mas, sabe, e tendo convulsões a cada 10 minutos. Algo terrível. E eu orei, Senhor, o Senhor leva minha irmã, o Senhor tira e cure. Louvado seja Deus, Deus tirou. Ela voltou para casa. Só que Deus, louvado seja Deus, colocou no coração dela o arrependimento. E ela nos contou. Irmãos, ela teve uma experiência maior com Deus. E ela, irmão, todo dia eu comia uma caixa de chocolate que eu colocava debaixo da cama. Irmão, não adianta oração, jejum, se a pessoa está fazendo isso. A gente está jejuando, orando por ela, mas ela colocava uma caixa, mandava lá, as pessoas que trabalhavam para ela, comprava uma caixa de bombom e colocava debaixo da cama e à noite comia a caixa. Diabetes no último nível. Ela estava cega, delirando. Deus tirou. Aí ela nos conta isso. Você entende? Não adianta chegar, irmão, você olha para mim. Você tem que fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Jejum e oração não vai resolver. Maldição. Mas louvado seja Deus. Estamos livres em Cristo. Estamos do lado do Senhor.
Vamos nos alinhar à vontade de Deus. Não vamos abrir brechas. Vamos declarar, confessar aquilo que Jesus fez por nós. Vamos romper pela fé todo o mal. No nome de Jesus. Deixe-me... até lá atrás as crianças estão dando aleluia, tá vendo? Que bênção. Que bênção. Vamos proclamar isso? Muito simples, né? Jesus, fale comigo, Jesus levou a minha maldição para que eu recebesse a sua bênção. Amém. Queridos, tem algo que às vezes é muito polêmico entre os filhos de Deus, quando a gente fala sobre quebras de maldições, mas às vezes nós precisamos fazer uma oração de renúncia e de quebra. Mesmo você que já creu no Senhor. Como eu falei, às vezes você profere palavras que depois, opa, Senhor, eu arranco essa palavra, né? Eu não aceito essa palavra e não quero o fruto dela na minha vida. Eu arranco e o sangue de Jesus me purifica. Nós precisamos fazer essa confissão. Eu queria convidar os irmãos que fizesse essa declaração de quebra de maldição. Duas, e as crianças já veem, já estou passando o meu horário aqui. Ó. Mas até meio-dia aqui a gente vai fazer isso. Eu queria que nós fizéssemos isso, irmãos. É importante que você fizesse isso pela fé. Eu quero primeiro que nós venhamos orar, declarar quebra de maldição sobre aquelas palavras que você falou e palavras que falaram a seu respeito. Eu tenho visto nesse simples ato aqui, irmãos, muitas pessoas serem abençoadas e libertas de algumas maldições. E se você fizer isso em fé, vai acontecer. Eu vou falando para você essa declaração que eu escrevi aqui, e você, se desejar, você vai repetindo. Aliás, vamos fazer o seguinte, porque tem às vezes pessoas ficam, se deixarmos só para alguns repetirem, poxa, eu estou com maldição, estou sendo exposto. Vamos todos falar, que a gente ajuda aqueles que querem fazer isso, tá certo? Então, repita comigo assim, em nome de Jesus, eu quebro toda palavra de maldição declarada sobre mim. Em nome de Jesus, eu cancelo o poder de toda palavra de maldição que alguém declarou sobre mim. E eu mesmo declarei sobre mim. Eu quebro o poder dessas maldições no inferno. Eu cancelo toda a ingerência das trevas. E eu as lanço por terra. Eu convido a bênção para vir sobre a minha vida. Eu tomo de volta toda a maldição que eu declarei sobre outra pessoa. E eu jogo essas palavras por terra. E em troca, eu abençoo essas pessoas, as quais eu amaldiçoei. Jesus levou as minhas maldições para que eu pudesse viver em bênção. Amém, aleluia, aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Creia nisso, irmãos, creia. Você é filho de Deus, Jesus pagou o preço, você foi resgatado. Mas entre em fé, e essa declaração é entrarmos em fé. Há uma coisa que é muito comum, maldições que vão passando de pais a filhos, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos resgatou desse legado dos nossos pais, e nós não precisamos ficar carregando mais. Então nós também podemos confessar e declarar isso. Você é filho de Deus, né? Você foi resgatado, não tem mais maldição hereditária para ficar te atormentando. Mas entre em declaração de fé a respeito disso. Eu quero falar isso também, e quero que você repita. E lembre que a palavra do Senhor fala que Deus visitou a iniquidade dos pais nos filhos até qual geração?
Até a quarta. Mas a bênção de Deus foi até qual geração? 1000 gerações. Aleluia! Você tem 1000 antecedentes aí. Tudo que foi bênção deles é para você. Mas a maldição deles, você está fora. Porque Jesus já pagou esse preço. Vamos declarar isso também, irmãos? Em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus para ficar entre mim e a quarta, terceira, segunda e primeira geração, como um muro de separação. Eu cancelo toda a ingerência das trevas. Eu removo todo o direito do diabo para me afligir por causa do pecado das gerações anteriores. E eu chamo para mim a herança das bênçãos de Deus, dos meus antepassados, em o nome de Jesus. Aleluia! As bênçãos de Deus dos seus pais é para você, dos seus avós, dos seus bisavós, toda a bênção. Deus vai começar a fluir em você, irmão. Mas as maldições do passado foram quebradas. Creia nisso. Jesus levou. Ele levou a nossa maldição para sermos livres. Creia nisso, declare isso, sabe? Fizemos essa declaração aqui agora, mas faça sempre no seu dia a dia. Mais 2 pontos ainda e nós vamos encerrar. Eu vou só citar, porque já o nosso tempo meio-dia já chegou, né? Jesus suportou a nossa pobreza para que pudéssemos compartilhar a sua abundância. Qual é essa palavra? Em 2 Coríntios 8:9 diz: pois conhecer a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que é pobreza na palavra de Deus? Você lê Deuteronômio 28, lá, fala das bênçãos e maldições. Lá está dizendo assim, olha, assim com fome, sede, nudez e falta de tudo, servirá aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Está falando da maldição completa. A pobreza é isso, sede, fome, nudez. O Senhor Jesus, ele se tornou esse homem pobre por nós. Ali na cruz, irmãos, já falamos, o Senhor ficou nu. O Senhor teve fome. Lembra? Teve sede. Ele se tornou pobre para que participássemos da sua abundância. Irmãos, isso está relacionado à nossa vida, à nossa subsistência. Está relacionado a coisas materiais também. O Senhor prometeu nos suprir. E ali na cruz, Deus fez provisão para nós. Não é para nenhum filho de Deus ficar passando fome, nudez. Não. Deus vai prover. Creia nesta provisão da cruz. Não é para você ficar rico, né? Mas você vai ser suprido nas suas necessidades. O meu Deus em glória há de suprir cada uma das vossas necessidades. Você crê nisso? Creia. Salmo diz que os leõezinhos passam fome e tal, mas o justo não vai ser desamparado. Aleluia. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, foi ali na cruz que Jesus experimentou a pobreza no nosso lugar. Quando ele andou na vida, alguns dizem assim, Jesus era pobre. Pode ser no conceito, né? Mas você já viu alguém pobre alimentar 5.000 pessoas, só homens? Devia ter crianças ainda. Você já viu alguém pobre fazer isso? Não. Você já viu alguém pobre chegar numa festa e dar de presente para os noivos 700 litros do melhor vinho que possa existir na terra? Hã? Eu nunca vi. Ele tinha abundância.
Eu vou falar em figura com muito respeito. Jesus tinha um cartão de crédito do Pai. Ele usava. Sem limite, né? Mas ali na cruz, irmãos, ele experimentou a pobreza. A maldição da pobreza, como descrita lá em Deuteronômio. Para que você hoje experimentasse a abundância de Deus. Você participasse dessa abundância dele. Qual era a abundância do Senhor? Ele estava conectado ao Pai, o Pai supria de tudo. Você tem um cartão de crédito aí do Pai aí. Mas não vai fazer besteira não, você é mordomo. Você é mordomo. Vamos fazer essa confissão, essa declaração? Jesus suportou a minha pobreza. Para que eu possa participar da sua abundância. O oitavo benefício, nós vamos ver, diz a palavra que, lá que nós já lemos, Isaías 53, 3, que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus era o mais rejeitado entre os homens. Sabe o que é? O Senhor Jesus experimentou a plenitude da rejeição no nosso lugar. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não foi só desprezado e rejeitado pelos homens, irmãos. Houve um momento, e foi na cruz, ele foi rejeitado pelo Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Sabe, irmãos, o Senhor Jesus levou sobre ele a nossa rejeição, para que fôssemos aceitos diante do Pai. Você não tem mais que carregar rejeição. Eu sei que isto é algo que assola muitos irmãos e irmãs, aquele sentimento de rejeição, né, no coração das pessoas. Uma marca da rejeição é que a pessoa está sempre incomodada, né? Ela fica olhando para os outros e sabe, né? Será que eu vou ali, se eu aceito ou não? Qualquer coisa que as pessoas fazem, ela já entende como uma rejeição. Sabe, irmãos, esse mal, nós não precisamos carregar. O pecado distorce todas as coisas. O pecado na queda, né? O pecado trouxe mal. E às vezes, humanamente, as pessoas são realmente rejeitadas. Às vezes não, muitas vezes. E há ali uma ferida de rejeição. Filhos que foram rejeitados pelos pais. A esposa que foi rejeitada pelo esposo, o esposo que foi rejeitado pela esposa, e vai por aí. E há uma ferida de rejeição no coração. Mas ali na cruz, o Senhor fez provisão para você não ter mais essa ferida. Para você ser plenamente curado desta ferida. Você precisa assumir isto pela fé. Crer que o Senhor fez isso. Você pode fazer uma simples oração. Você pode dizer: Deus, eu te agradeço porque o Senhor é o meu Pai. Deus, eu te agradeço porque o Senhor me colocou na melhor família do universo, a tua família. Deus, eu te dou graças porque Jesus suportou a rejeição por mim, para que eu fosse aceito diante de ti. Você faça essa declaração para você ser curado de qualquer rejeição. Queridos, é tão simples assim, mas quando você fizer sinceramente essa declaração, o Espírito Santo vai selar, é Ele que é o seu ajudador, é o Espírito Santo que te assiste. Não é algo simplesmente humano, mas é você em fé, você declara aquilo que Jesus fez. E o Espírito Santo toma isso, o Espírito Santo torna real, torna vivo isso, e você é liberto desse sentimento e dessa ferida. Você é uma pessoa aceita por Deus. Lembre-se disso. Ainda que os homens te abandonem, mas você agora é aceito. Não tenha sentimento que Satanás tenta o tempo inteiro, sabe, sufocar a sua vida, sufocar que você vá em frente, porque o inimigo quer nos prender naquelas coisas que o pecado causou sobre a humanidade.
Mas agora, lembre-se, o Senhor Jesus, Ele ali na cruz, sofreu a sua rejeição, para que você fosse aceito diante de Deus. Nada de baixa estima, né? Eu vejo às vezes os livros aí, as palestras motivacionais, né? Isso aqui é muito além disso, irmãos. Isso aqui é o Cordeiro de Deus ali na cruz, que levou a sua rejeição e a minha, para nós estarmos livres, caminharmos de cabeça erguida. Eu sou aceito por Deus. Eu sou aceito pelo meu Pai. Eu tenho uma família, a família de Deus. A melhor família do mundo. É a família eterna. Obrigado, Senhor, que o Senhor me ama. O Senhor me aceitou em Cristo. Querido, se há alguém assim, que se sente rejeitado, traz uma ferida agora, o Senhor pode te curar. Não saia desse ambiente aqui sem ser curado. Fale com o Senhor. Se você falar em sinceridade, o Espírito Santo vai tornar muito real para você na sua experiência. Se sinta aceito diante de Deus. Sem nenhuma acusação mais. Apenas para recordar com você esses 8 pontos. O primeiro deles, Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados. O segundo, Jesus foi feito pecado com as nossas iniquidades, para que possamos ser justos com a sua justiça. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos receber a sua vida. Quinto, Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar da sua glória. Sexto, Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar na sua bênção. 7, Jesus suportou a nossa pobreza para que nós pudéssemos partilhar da sua abundância. E por último, Jesus suportou a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Aleluia!